Você acabou de falar que o testemunho dele é falso. É falso mesmo? É oficial? É. E o profeta Mirim, rapaz? O profeta Mirim acabou tomando, né, uma proporção gigante. O senhor deve conhecer o Miguel Oliveira. Eu queria ouvir a sua avaliação a respeito disso. De como que o Miguel conseguiu, praticamente do dia para a noite, ter uma repercussão gigantesca, dominar o noticiário brasileiro, muito mais do que talvez grandes líderes que nunca tiveram tanta visibilidade. E a que é que se dá isso, pastor Ivan? Primeiro que, por exemplo, deviam deixar ele pregar nos Gideões, porque 70% das mensagens, 80% foi em respeito a ele para ter visualização. Eu o conheci pessoalmente, sentei na mesa com ele, dei conselhos, até no dia que eu fui no Fábio. É um menino que, no fundo, tem um coração bom, está corrompido pelos agenciadores, talvez ele ache que não tem um caminho, é um caminho sem volta, talvez ele acredite, achando que sair do meio daquele povo, da panelinha, daqueles agenciadores, dos assessores, dos amigos, talvez, desculpa a expressão, com o rabo preso, não consegue desvincular. Mesmo ele foi pedir ajuda para Eliseu Rodrigues, porque é um mestre, para estudar a palavra, para Napoleão Falcão, e depois voltou atrás e continuou. Sabe aquela pessoa que vai, o porco sai da lama, depois volta para a lama, para continuar com algumas práticas, porque talvez é o momento. A Bíblia fala que quem precipita, peca. Precipitou em algumas coisas, mas nós, cristãos, temos que tirar algumas lições sobre isso. Que nem tudo de visualização a qualquer custo vale a pena. Olha a família, olha o que o Paulo, no entanto, pesquisou, olha a vergonha para o evangelho. Os ímpios estão caçoando, as crianças zombando. Então nem tudo vale a pena você ter likes, você ter muitas visualizações, ser muito famoso, mas olhar na rua os cristãos e aqueles que querem servir a Jesus e dar risada da sua cara. Mas eu acredito que ele chegou onde talvez ele nunca imaginou o efeito osmose. Mas se se fosse um filho meu, aprenderia com os mestres, aprenderia com os erros. Talvez tantas denúncias de youtubers, de sites, acho que o temor, já que não vem lendo a palavra, poderia acontecer. Então, alguns ensinamentos, e o problema é que assim, todo mundo que quer ter like, todo mundo quer ter visibilidade, encostou nele para elogiá-lo, até pessoas de outra religião, e ele está achando que aquilo é o máximo. É a mesma coisa que Jesus e o diabo ao lado dele no cenáculo, oferecendo mundos e fundos para ele. Então ele acha que ele não tem que acreditar em ninguém, confiar em ninguém, nem quem faz a agenda dele, nada. Ele tem que confiar em Deus. Ele tem que falar com a mãe dele, sentar. Tem a avó dele, que é crente, cristã, que não fala com ele, até porque não foi isso que ela ensinou quando ele era menor. Ele tem que falar a verdade. Fui induzido por A, por B, ou não dar nomes sobre aquele testemunho que é falso. Até a tia dele ligou pro pessoal do trem de teste, e eu estava lá com Pedro Bonfim, que não é verdadeiro. Falar, fui ludibriado, mas Deus me deu um dom da palavra de mestre. Então acho que a humildade procede à honra. Então às vezes é melhor ele dar um passo para trás para tomar impulso, do que dar 10, 15 para frente e achar que está certo. E nós estamos ajudando com as críticas algumas. Não estou falando de agressão, tá? Estou falando de ofensa, estou falando de crítica construtiva. Fala assim, dá um tempo, dá uma segurada, vai para lá, vai para cá, vai orar, sabe? Eu nunca vi ele orando, nem para subir no altar. E ele já foi, algumas igrejas já esteve com ele. Então, por quê? Porque não tem ninguém que está dando direção a ele. Então, talvez se um José Wellington da vida, se um Samuel Ferreira, pega ele pelo braço, se algum líder, sabe, pega ele pelo braço. Gosto muito do Marcinho, mas se alguém pega ele pelo braço, assim, fala assim, porque, por exemplo, o Marcinho tem um líder dele, o Samuel Ferreira, por que ele não pega um líder, um José, pega ele pelo braço, assim, fala, vem aqui, rapaz, vai estudar, vai ser obreiro. Você já serviu um copo de água para alguém? Você já respeitou, ouviu os conselhos de um senhor de idade que já penou, já comeu farofa, já passou fome no Nordeste com a família? Você já ouviu a história dos seus avós? Então, acho que nós temos duas orelhas para primeiro ouvir, para depois falar. E ele às vezes quer falar antes de ouvir. Essa é a minha opinião.
Você acabou de falar que o testemunho dele é falso. É falso mesmo? É oficial? Primeiro que eu sou farmacêutico, né? Fiz 2 anos e meio de medicina. Primeiro que o teste de pezinho, o outro não dá mudo e surdo. Já começa por aí, né? Então, uns falam que foi a mãe, outros falam que foi as próprias pessoas, os agenciadores dele. Mas eu até fiz um desafio. Que se o testemunho dele fosse verdadeiro, comprovado, com laudo, tudo, o que ele falou no podcast do Pedro, eu daria um carro para ele. Mas se não fosse, ele me daria outro. E ele não foi. Por quê? Porque para que mentir de um testemunho daquele? Qual a razão? Aí uma hora, porque a Suzana de Paula tinha só 20% da visão, ele falou no mesmo, no altar. No altar, tu é que fala no altar, né? Esse é o problema. Que tinha 20% da visão. Deu eu me expressei errado. Então, pela ordem médica, não existe uma pessoa nascer muda e surda. Ou é uma coisa, ou é uma consequência, mas não, os dois não. Então, eu estou afirmando 100% que o testemunho dele é falso. A falta da fala é justamente porque o cara não consegue ouvir e não aprende a falar, né? Essa seria a lógica, né? Mas não tem esse diagnóstico dos dois, não existe isso. E ninguém perde teste. Primeiro que detecta algumas situações, detecta no ventre, né? Quando a criança está no ventre, e outra no teste do pezinho. Então cadê o teste do pezinho? O teste do pezinho em qualquer hospital agora você pega. Ou aonde nasceu, na maternidade. Então tem coisas que a gente falou de ludibriar as pessoas para enfatizar. Agora o último que eu ouvi ele falando, ele falou, não, eu nasci com fala, não era bem assim, que não sei o que, tal, e do nada fala, já prega, sem ler a Bíblia, é meio complicado. Até porque você tem que ler, né, para memorizar. A parte do córtex, a parte emocional, hemisfério sul e o norte do cérebro, você tem que saber alguma coisa. Então, dá tudo ao divino, aquilo que você nunca fez por onde. Jesus falou, quem planta, colhe. Se você nunca plantou palavra, nunca estudou, nunca fez nada, como que você já sabe? Você sabe o que? Ouvindo os outros falar, ouvindo pregação de Jorginho Xerém, do Scalabrini, do Agenor, do Marcinho, aí é fácil, do pessoal da igreja. Agora estudar e falar que já saiu pregando e batizar no Espírito Santo, e batizar nas águas, isso aí não. Então era mais fácil ele descer, né? Quando a gente quer subir, a Bíblia fala que o Zaqueu subiu para ver Jesus. Jesus falou, desce que eu vou repousar na sua casa. Então enquanto ele não descer, Jesus não vai lá. Você falou aí que ele está sendo, o problema pode ser os agenciadores, né? Quem são esses agenciadores? Quem é que realmente está por trás do Miguel Oliveira? Ele estava numa igreja, né, do Edson, depois ele foi para do Marcinho, o filho do Marcinho, o Júnior, depois o Baeta, todos eles que andam com ele frequentemente, né? O menino agora que foi, ele tá proibido de se expor. Aí o Emilton lá de Mojimirim leva ele para os Gideões. Então as pessoas, por exemplo, até o Eliseu quis tirar uma casquinha dele para vender os cursos. Então todo mundo, essas pessoas do gospel, de vez dar conselho, aí depois quer dar sermão nos Gideões, agenciando. O que é agenciar? Não é tirar dinheiro, não é arrancar dinheiro, é ter visibilidade. Isso mesmo, garoto, é inveja, estão te perseguindo, cobra mesmo, faz isso. Outros anônimos, né, que estão ao lado sempre, e muitas das vezes até o próprio líder dele não sabe. Essas pessoas que estão, não é agenciar que eu falo, a marcar a agenda ali, fazer assim, fazer assado, combinar oferta, combinar valores, combinar voto. Então, na verdade, não é nem só agenciadores, são aproveitadores dessa, como diz o jovem, da vibe que ele estava. Até a Vitória Souza falou, não me compare com eles. Você vê que chegou a esse ponto. Você já esteve com ele presencialmente? Já, algumas vezes, na igreja do pastor Marcinho. Ele chegou aí na igreja, na minha, lá em dezembro. Ele chegou aí na igreja, depois ele marcou um culto, acho que viralizou depois disso. Ele marcou um culto para ir. Só que aí ele combinou com os meninos, com os agenciadores dele, o valor de uma oferta, que era R$1.000, depois subiu para 2.000, depois metade dos votos, depois que
alguns falaram, passa uns mistérios para ele aí para dar ênfase a esses votos. Aí foi quando eu coloquei nas redes sociais. Falei, não faz isso não, conversamos, temos amigos em comuns. Aí ele sumiu, depois ele foi lá pro interior para querer puxar capivara, para querer falar, fazer coisa errada com outros aí, é tipo assim, com as pessoas que ele estava andando, com as pessoas que ele estava indo pregar, você sabe que é esquema. Ele não estava indo numa igreja séria, uma igreja que vai a palavra. Aí, depois ele foi lá na plenitude para pedir, para puxar minha capivara e para pedir arrego para o Agenor. E, sabiamente, ele não abraçou as ideias dele. Então, aí eu fui lá e postei o vídeo novamente, aí viralizou, para ele colocar ele no seu devido lugar. Algumas pessoas me chamaram, inclusive o líder dele, que eu gosto muito, como homem, pessoa. E não atendi. E falei, se ele continuar andando com essas pessoas, dando golpe em empresário, aí eu fiquei revoltado com aquele negócio do exame, que ele supostamente rasgou. Uma hora a mulher fala que era, outra hora não era. Só que ela falou que a mulher estava curada, depois não estava. Então por que ele não rasgou o exame da mãe dele? Que tem gente que fala que nem câncer tá mais, e nem nunca teve. Então, por que não rasgou o exame da mãe? Por que não fala que é? Então assim, algumas coisas, mas eu acredito que ele sabe aonde está errado. Mas aí vem o Pablo Marçal para massagear ele. Vem as pessoas, não fala a verdade. Então, como ele não deu mais acesso à minha pessoa, eu tive que expor a minha indignação para ele parar de fazer isso. Como vocês, às vezes, não têm acesso a algumas pessoas, ou as pessoas não te ouvem, não ouve fulano, beltrano e não quer parar. Tem gente que ela não tem parar, já se torna uma insanidade mental. Eu tenho algo comigo, Israel, e eu creio que se eu não for pro lado da política, eu queria um deputado estadual, federal para fazer isso. É uma pena. Já falei com o delegado Palumbo, já conversei com o Antônio Carlos aqui para fazer ficar brincando em palanque, ele idolatrando Lula e Bolsonaro. Desculpa a mão. Você tá com a mão no microfone aí, tira a mão. Perdão. Isso é uma idolatria, Bolsonaro e Lula? Por que não cria uma lei, por exemplo, para eu e você guiar um carro, porque tem vidas conosco, para não ter um acidente, temos que fazer exame psicológico, psicotécnico. Por que para uma pessoa guiar uma igreja, subir no púlpito, não faz exame toxicológico, psicológico? Se bobear, não fica metade dos pastores no altar. Um menino desse precisa de terapia psicológica. A família dele não é segundo, um é aproveitadora, a outra é feiticeira, o outro não tá nem aí para ele, a família toda dilacerada, porque se fizer exame toxicológico, colocar em lei, exame toxicológico, psicológico, para um guia, um cego não pode guiar outro. Como que você pode guiar ovelhas? Como que você pode guiar um rebanho se você é alcoólatra? Aí a mulher sofre com o marido que bate nela, com o filho que é alcoólatra, drogado, e o pastor usa droga. Aí o outro, a mulher sofre no casamento e o pastor é prostituta. A mulher sofre com aquilo e o pastor é o líder. Tô falando pastor, bispo, apóstolo, missionário, bispo, tem problema toma remédio depressivo, Rivotril, toma remédio Zolpidem, sabe? Como que uma pessoa pode guiar? Então, uns exames de 6 meses ou anual, talvez muita coisa ele não copiaria o errado. O problema da juventude hoje é que ela quer copiar o errado. Ela ri do crente aranha, do fuxico gospel, critica, mas vê e assiste e fala, pior que eles estão certos, esse povo está errado. Mas ela prefere copiar as pessoas que estão fazendo errado. Forte. Barão, para gente finalizar esse assunto do Miguel, você acha que ele vai ter, digamos, vida longa, ministerialmente falando, nesse contexto em que ele está inserido? Ele dura muito tempo? Eu acredito que a tendência dele, com 18 anos, que ele já está falando que vai ser político, mas ele falta 3 anos ainda. A tendência dele é o Pablo Marçal levar ele para a política. Aí que ele vai se corromper de vez. Aí que ele vai ver o sistema como é violento. Tanto ele como o Trovão, daqui a pouco já estão ludibriando a cabeça do menino, não para ele aprender esses 3 anos, não para ele voltar a estudar, não para ele servir, não para ele ser um obreiro aprovado, e sim para ele entrar na política. Ele falou que o sonho dele um dia é ser presidente da República, mas a gente ora a Deus para que ele não venha ouvir conselho da mãe,
dos agenciadores, das pessoas que o cercam hoje. Ele tem que ouvir conselhos de pessoas que já construíram algo na vida, já construíram a família, já passaram como você e eu. Você tem filhos, né? Sim. Já passaram a madrugada com um filho com febre, já passaram a noite com um filho no hospital, já serviram a esposa, já serviram o irmão, já pagaram contas, sabe? Então eu acredito que eu oro para que ele ouça essas pessoas, mas se ele continuar com a soberba, com a arrogância que alguns têm, porque quando atinge o Miguel, as pessoas tão burras, tá atingindo todo mundo que tá do lado dele. Porque tem gente que não tem coragem de falar na cara do Marcinho e tá falando do Miguel. Tem gente que não tem coragem de falar na cara do Jorginho Xerém e tá falando pro Miguel. Tem gente que não tem coragem de falar na cara de fulano Beltrano, tá falando para ele. Então ele tá sendo boi de piranha algumas vezes para atingir os peixes grandes. E ele não entendeu. Então assim, acredito que se ele tá com a cabeça de ir pra política e continuar com off the king, the power, a trajetória dele no mundo evangélico acaba esse ano. Mas se ele procurar ser um obreiro aprovado, estudar a palavra, olha o mico que ele passou lá no Bambam. Você conhece a Bíblia? Leio todo dia. Já leu ela inteira? Não. Então, ele caiu em contradição com vocês aí, que ele falou uma coisa no trem de teste do pastor Pedro Bonfim, do Rodrigo Salgado, apóstolo Rodrigo Salgado, homem de Deus, e falou outra coisa para vocês, para nem entrevista, e você deixou ele falar sabiamente. Depois ele tá colocando advogado para tirar a entrevista dele. E tudo que ele falou, o Pedro, ele falou que tinha esquema nas revelações, aplicativos das revelações. É isso que eu quero falar agora, se você me der a oportunidade. Ele falou lá no Pedro. Para você, ele falou que nunca viu isso. Então, peraí, uma coisa é outra. Que tem pastor que é pilantra, adúltero, safado. Então, quando ele ofende os pastores, ele não é adúltero ainda, porque ele tem 15 anos. Mas as outras qualidades que ele fala de todos os pastores que o criticam, ele já tem e novo. E no evangelho, não é no mundo. Porque esse adjetivo a gente tinha, ou alguém teve, lá no mundo. Agora, no evangelho, não. Vamos lá. Por exemplo, tem gente que está pegando muito pesado com profetas e profetisas, isso aí vocês batem muito nisso, sobre revelação, profecia. Não, pega nas redes sociais. Pega. Em negócio de celular, você vê um pastor pregando a palavra e toda hora mexendo no celular, é esquema sim. Mas não é esquema de CPF, de puxar a placa de carro. O esquema, você vê quando um líder, um pastor, que se diz profeta, começa a ir com 2, 3 na igreja, chega cedo, ou manda eles chegarem, aí fica na cantina, aí bate papo, aí fica mandando. São anjos, falam anjos, né? Que passa a senha para ele. Fulano tá assim, aquela ali tá de calça verde, tira a foto e manda para ele, ou às vezes combina com o pastor. Então eles fazem isso, por exemplo, suponhamos, tá? Eu vou pregar no Ceará e você e mais 3 amigos meus, ou você sozinho, e você já conhece alguém lá. Aí você fala, aquele fulano ali, a vida sentimental dela tá daquele, ele é doutor, é dentista. Aí o pastor vai lá e cria uma revelação. É isso que ele fez, o Miguel faz, outros fizeram, e assim que eles... Então nada de CPF, RG, claro, aí já é um esquema com o pastor, porque tem o cadastro dos membros da igreja, mas o mistério é esse. Vai na igreja, aí vai um antes, aí fica filmando, às vezes tem a facial, puxa pela facial da pessoa, o nome da mãe, RG, CPF, aquela coisa, mas a maioria das vezes não. Por isso que a pessoa chora, por exemplo, mexe com o emocional da pessoa, cara. Porque, por exemplo, eu sei que você tem uma filha, eu sei que você é nordestino. Deus tá falando que vai morrer alguém lá no Nordeste, tá bom. Tá cidade e tal. Isso, você tem uma filha mulher, mas você nunca viu, cara. Porém, alguém cantou a pedra para essa pessoa. Então esse povo anda com agenciadores, com grupinhos. Quantos por cento, Bispo Ivan? 90%. Mas você pode dar nomes? O dia que eu tiver com provas, você vai ser a primeira pessoa a eu entregar todas as provas.